Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, por este privilégio de poder mais uma vez encontrar-me aqui. Dou graças a Deus por este dia, dou graças a Deus pelo trabalho, pela oportunidade que Ele me deu mais uma vez e pelo privilégio de nesta tarde poder estar aqui em meu lar, juntamente com a minha filha, e ter a oportunidade de mais uma vez assentar-me à frente deste instrumento para mais um vídeo mensagem. Convido-vos desta feita a lermos juntos e meditarmos na palavra de Deus que se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo de número 2, o versículo de número 25. Glória a Deus. E depois estaremos lendo o capítulo 3, o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, que diz-nos assim: E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3, versículo 7, depois o versículo 10 e o versículo 11. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Glória a Deus. Até aqui. Esses versículos para a nossa meditação desta tarde. Adão, Eva, o primeiro casal criado por Deus. Queridos, é preocupante os dias que nós estamos vivendo. Preocupa-nos, preocupa-me os dias atuais, o modo de vida que se estão vivendo e cada dia mais se aprofundando por vivê-lo. E desse viver do qual nos assusta, nem mesmo a igreja escapa. Está assustador hoje dentro das nossas igrejas. Por aquilo que vemos, por aquilo que presenciamos dentro das nossas igrejas. Como também na rua, por parte dos chamados crentes. Não que vamos à igreja para ver, de maneira nenhuma. Mas há pessoas que vão à igreja para serem vistos. Há pessoas
que vão à igreja para serem vistos na sua forma de vestir, na sua forma de ser. Elas saem de casa já premeditando que elas vão ser o alvo de observação na igreja. Há aquelas que não conseguem ficar assentadas em seus bancos, mas ficam para lá e para cá dentro da igreja, para buscar a atenção para ela, para si, para verem a forma, a maneira como se estão vestidas, o penteado, a tinta nova no cabelo, e assim por diante, a descompostura das suas roupas. Isso nós presenciamos em nossos dias de cultos dentro dos nossos templos evangélicos, no meio da nossa igreja, da Igreja de Jesus. E isso é uma verdade, irmão. Agora, nós não saímos de nossas casas para ver a forma como a irmã está vestida ou como o irmão estão vestidos. Não. De forma alguma. Mas ela já sai de casa premeditando se tornar o alvo das observações dentro da igreja. Ou até mesmo ele também. Mas, lamentavelmente, é mais o lado feminino, que busca atrair a atenção para si nas nossas igrejas. E, lamentavelmente, irmão, o que nós vemos hoje, que tanto se propaga nos meios de comunicações, nos meios viáveis de comunicações hoje, é o nudismo, é o seminudismo, é a descompostura nas roupas, nas maneiras de se vestirem, usando até o famoso jargão de que o que é bonito é para ser mostrado. Que aquilo que é bonito não é para ficar coberto, não é para ficar vestido, não é para ficar debaixo de roupa, mas é para ser mostrado. Este é o jargão mundano que está permeando hoje as igrejas evangélicas. De tal forma, de tal maneira que essas práticas mundanas, que o nome já diz, práticas mundanas, carnais, sensuais, sexuais, elas são inerentes do mundo. E são práticas que eram para nós, crentes, salvos, libertos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, ver e presenciar apenas lá no mundo, com exceção por aqueles não crentes que nos dão sempre a honra e o privilégio de tê-los dentro das nossas igrejas, cultuando conosco ali. Pelo contrário, partindo de crentes salvos e remidos, tais práticas não eram para vermos dentro das nossas igrejas evangélicas. Com exceção dessas pessoas não crentes, que vêm na sua forma mundana de se vestir para as nossas igrejas e são bem-vindas, bem recepcionadas, lógico, que ainda não tem um conhecimento nato de Jesus Cristo, da vontade de Deus na vida do homem e da mulher. Mas esse sentimento a gente só via lá no mundo. Estas práticas do nudismo, da descompostura na maneira de se vestir, na indecorosidade, na indecência com que hoje se divulga e se propaga que é assim que se deve vestir,
nós só víamos e presenciávamos lá fora, dos portões do templo para fora. Mas hoje em dia, lamentavelmente, presenciamos tais práticas dentro dos nossos templos evangélicos. Das mulheres casadas às solteiras. A descompostura na maneira de se vestir é vista por aqueles que têm olhos, que embora não venham à igreja para ver tais práticas, porém não são cegos e não têm uma viseira no seu rosto, impedindo de ver quem está à sua direita ou à sua esquerda. Então presenciamos, vemos. Quem não gosta, repudia. Quem não repudia é porque gosta. É porque se sente bem ver as mulheres vestidas de maneira sensual, provocante, instigante, mexendo com a sexualidade masculina, com a libido masculina. Isso dentro das nossas igrejas evangélicas. Então essas práticas que lamentavelmente permeia as nossas igrejas evangélicas, em muitos casos destruindo o casamento, em muitos casos despertando os desejos, porque somos homens, são mulheres, temos atrações pelo sexo oposto, isso é natural, de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Mas isto só é despertado se o homem vê na mulher alguma prática que acabe por despertar nele este sentimento que está dormindo. Ou no caso da mulher, pelo homem. Mas esse sentimento, este desejo, que permeia as nossas igrejas, lamentavelmente, está aí, irmãos. Não se pode negar. O mundo prega isso. A televisão prega isso. A internet prega isso. A sociedade na rua prega isso. E os crentes enveredam por este caminho. Os crentes têm tomado a forma mundana de ser. O que Deus, através de Paulo, aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, repudia, advertindo a não nos conformarmos com este mundo, ou seja, a não tomarmos a forma mundana de ser, de viver, de agir, de sentir, de desejar, de querer ser. É isso que a Bíblia refuta veementemente, piamente, se tratando de alguém que entrega o seu corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É estas exigências de Deus para nós, crentes, para a igreja. Não nos conformar com este mundo. Não tomar a forma mundana de viver, de ser. O mundo hoje impõe, determina para as pessoas o que elas têm que ser, como elas têm que ser. A sociedade determina para a mulher qual é o perfil dela que lhe cai bem, que na verdade cai bem para a sociedade. Se ela é loira, ela quer ser morena. Se ela
é negra, ela quer ser loira. Se ela é loira, ela quer ser branca. E assim por diante, quer ser ruiva. As pessoas vivem em um descontentamento de si mesmo, de si própria. As pessoas não são felizes consigo, por aquilo que são, ou da maneira que são, de tal forma que tentam se espelhar na atriz da novela, na personagem da televisão, na pessoa lá do trabalho, que pintou o cabelo dessa cor, ela também quer pintar, pinta as unhas, ela também pinta a boca, ela pinta o rosto, ela pinta, mostra a cavidade dos seus seios, ela mostra, deixa transparecer a sua calcinha, ela deixa, usa as roupas marcando no corpo, que acaba mostrando toda a cavidade do corpo da mulher, tornando-a sensual, provocante, porque se propaga que a mulher, ela tem que ser provocante, ela tem que despertar desejos do homem por ela. E nesse desencaminho, os crentes têm enveredado. E não precisa mais de revelação. Não precisa mais de visão de Deus para ver essas coisas. Porque os crentes perderam a vergonha, perderam o temor, perderam, irmão, o amor por Deus, por Jesus, pela palavra de Deus. De tal maneira que os crentes não somente fazem essas práticas, como divulgam na mídia, nas redes sociais. Se você entrar no Facebook hoje, é lá que estão os verdadeiros crentes. Aquilo que nós vemos na igreja são apenas dissimulações. Mas os verdadeiros crentes, eles estão nas redes sociais. É ali que estão os crentes. É ali que eles revelam de fato quem são. O que na verdade eles são no interior da sua alma. Aquela aparência, aquela roupagem lá dentro do templo, lá dentro da igreja, é apenas uma dissimulação. Mas na verdade os verdadeiros crentes, eles são aquilo que eles expõem nas redes sociais. Pessoas que nunca foram libertas, nunca realmente creram em Jesus para eles libertá-la destas vaidades, desse mundanismo. Tomando uma aparência verdadeiramente que venha diferenciar daqueles que não são crentes. No seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Porque é nesses três aspectos que nós nos diferenciamos daqueles que não são crentes. Mas hoje, lamentavelmente, não há mais diferença. Está tudo igual. Perderam a vergonha. Lamentavelmente, irmãos, é uma realidade que não se querem admitir nas nossas igrejas. É uma verdade que está aí nua e patente aos olhos de quem tem olho para ver. E enxerga que este sentimento mundano, licencioso, pernicioso, permeia os nossos templos evangélicos. De tal maneira, irmão, que se perderam a espiritualidade, o temor. Irmãos, esse sentimento chamado vergonha, que é um substantivo feminino, que vem do latim vercúndio, esse sentimento, ele nos inibe de fazermos muitas coisas que talvez nós, se não tivesse esse sentimento, faríamos.
Por exemplo, irmão, vamos usar aqui um exemplo, já que lamentavelmente os nossos crentes, as nossas crentes, e até com o apoio de muitos pastores, frequentam a praia. Ou vão para um chamado, entre aspas, passeio de lazer, e lá coloca aquelas roupas que põe na praia, põe lá também, para se banharem nas piscinas. Ora, irmãos, eu pergunto para você, que defende a ida dos crentes nesses lugares hostis, nesses lugares agressivos à nossa santidade. Que vergonha tem uma pessoa que na praia, no meio de multidões, não se mede, mas fica de roupa íntima na frente ali um do outro. E por que que tem esse mesmo por que que tem sentimento de vergonha em casa? Ou na igreja? Ou pela rua? Quer dizer que na praia pode ficar seminua, só de roupas íntimas. Que uma vez que você expõe, essas roupas não é nem mais íntima. Era íntima, a calcinha, o sutiã, era chamado de roupas íntimas. Porque só a mulher, e no caso da casada, o marido, é quem via. Mas hoje não, irmão. Não são mais peças íntimas. Porque na praia se expõe. Lá na praia não se tem vergonha para ficar seminu. Mas na rua tem. Na igreja tem. Que vergonha é essa? Esses irmãos, pastores, que defendem o nudismo dos crentes na praia, você deixaria a sua mulher expor seu nudismo nas redes sociais? Você permitiria que alguém pegasse o álbum de foto que você fez lá na praia com sua mulher, suas filhas, só de calcinha e sutiã, e desse para um irmão ver? E se você desse, o que você queria que ele dissesse ao ver as fotos da tua mulher, das tuas filhas, só de calcinha e sutiã, tirado na praia? O que você queria que eu dissesse ao você me mostrar o álbum de fotos sua lá na praia com sua mulher? Você deixaria a sua mulher, suas filhas aparecerem de calcinha quando eu fosse visitar você na sua casa? Se isto faz é porque você não tem mais amor. Você não ama mais. Perdeu a vergonha. Isso é uma realidade, irmão. Isso é uma realidade. A pessoa tem vergonha na igreja. Na igreja ela não mostra a calcinha. Na igreja ela não senta de perna aberta. Mas na praia é tudo permitido. Publica-se nas redes sociais porque é permitido. Isso, irmão, é a perda da vergonha. Esse sentimento que nos inibe de fazermos o que faríamos se não tivesse. Esse sentimento que vem do latim
verecúndia. Viu, irmão? Tem se esvaído do ser humano, dos crentes. O interessante, irmãos, que quando nós crentes pregávamos para as pessoas não crentes, nós tínhamos por objetivo de que essas pessoas se salvassem com a nossa pregação. E que elas se salvando, aceitando a Jesus, professando sua fé na igreja, nós ajudávamos estas pessoas a vestir-se com decência, a vestir-se com pudor, com sentimento de vergonha. Nós ensinávamos, dizia nos cultos de doutrina como que elas deveriam se vestir, compostamente, decentemente. Era isso que nós fazíamos com as pessoas não crentes que aceitavam a fé e vinham à igreja. E hoje está o contrário. Naquilo que se ensinava aos não crentes que aceitavam a Jesus, os crentes passaram a praticar. Os crentes voltaram atrás às velhas práticas, às velhas obras que lutávamos para tirar daqueles que aceitavam a Jesus. Porque considerávamos práticas mundanas, carnais, sensuais, sobre os quais estava uma sentença de condenação. Romanos 8, versículo 1. Que sobre aqueles que andam na carne, há uma condenação. Mas hoje é os crentes que praticam, que andam desta forma, sensuais, roupas decotadas, mostrando a cavidade dos seus seios, das suas mamas, roupas colantes, calças leg nas ruas, roupas que marcam o corpo, expondo o fio das suas calcinhas. Refiro-me a crentes, refiro-me dentro da igreja. E vou repetir aqui, pastores, não é que nós vamos lá para ver, mas se vai desta maneira, nós não somos cegos, nós vemos. E mentiroso é dizer que não vê, que não está vendo tais práticas. É porque gosta do que vê. Aqueles que não se opõem, não manifesta nenhum sentimento de repúdio a tal prática dentro da igreja, por parte de algumas irmãs, é porque esses aí têm prazer, eles gostam de ver a irmã dessa maneira. Isso lhe faz prazeroso, lhe faz sentir bem. Mas aqueles que, como Pedro, que escreveu sobre Ló e Sodoma, que se angustiava ao ver o viver dissoluto e depravado dos moradores de Sodoma. Assim age aqueles que têm o sentimento de Ló, o sentimento de angústia, de afligir a sua alma ao ver essas práticas dentro das nossas igrejas. Mas quem não tem o sentimento de Ló, que Ló tinha morando em Sodoma, onde se angustiava e se afligia todos os dias pelo viver dissoluto e depravado daquela sociedade de Sodoma, é porque eles gostam, é porque eles se sentem bem ao olhar para a irmã e ver seus decotes, sua roupa marcando a sua calcinha. É lamentável, irmão, mas é uma realidade. Estamos vivendo isso nas nossas igrejas. A perda da vergonha nos crentes.
quando nós pregávamos para as pessoas aceitarem Jesus, nós cria nisso, que iríamos incutindo nessas pessoas agora, novos crentes, o sentimento de vergonha que o homem e a mulher vêm perdendo, que muitos já perderam há muito tempo. Por isso, não se medem em tirar as roupas. Não se sentem envergonhados em despir as suas roupas na praia ou em um sítio e ficar ali com suas roupas, entre aspas, íntimas. Porque perderam a vergonha. E os crentes estão perdendo a vergonha de volta. Estão voltando a ficar sem pudor, como muito eram quando não tinha Jesus. Mas lamentavelmente, irmão, a mensagem do mundo está falando mais forte. O que a mídia, as redes sociais estão pregando, está falando mais forte no coração dos crentes. A palavra de Deus pregada não tem sido mais suficiente para levar os crentes a viver uma vida de vergonha por aquilo que ele possa fazer e ferir a outro. Então nós lutávamos para que as pessoas que aceitavam a Jesus viessem a ter vergonha. Paulo diz que as coisas que nós praticávamos quando não éramos crentes, só em falar é vergonhoso. Os crentes não estão mais tendo vergonha disso. Aquilo que se praticava, a forma como andava, os lugares que ia, a maneira que ficava nesses lugares, eles não têm mais vergonha nem de falar. Antes, quando uma mulher se convertia a Jesus, e ela via as fotos dela antes de ser crente, e ela via como ela andava, a maneira como ela andava, só em olhar as fotos ela sentia vergonha. E dizia, eu andava dessa maneira, eu não acredito que eu me vestia dessa forma. Ai, que vergonha, eu já ouvi irmãs falar isso. Eu já ouvi irmãs falar isso. Olhar para fotos. Eu estava na época com a minha esposa na casa dessa irmã. E essa irmã tinha fotos só nas suas roupas íntimas. E ela olhando e mostrando para minha esposa, não deixou nem eu ver, com vergonha. Ela dizia, nossa, Vila, eu não acredito que eu andava dessa maneira, que eu me vestia dessa maneira. Mas hoje parece que essa mesma pessoa se veste daquela velha maneira que se vestia antes de ser crente, mas agora como crente. Ou seja, os crentes estão voltando à vida velha, estão vivendo a vida velha que antes, quando aceitaram a Jesus, só em falar já tinham vergonha daquela vida velha que vivia. Mas agora estão tendo prazer e estão voltando a viver a vida velha. Os crentes e as crentes estão voltando a viverem a vida velha que viviam antes de conhecer a Jesus. Aí eu pergunto, irmão, o que nós estamos pregando? Que evangelho banana é esse que se estão pregando? Se forma nas escolas teológicas, viram doutores, bacharel. Para quê, irmão? Para pregar o quê? E se pregar com que intuito, com que objetivo estão pregando a palavra de Deus? Para ganhar nome? Para vender? Para ter status?
O que se estão pregando, se o que se prega não convence as pessoas do sentimento de vergonha que se tem perdido, para que a pessoa tente novamente a voltar a esse sentimento tão bonito que foi Deus que colocou no ser humano. Um sentimento que nos faz nos envergonhar. Se eu me envergonho daquilo que é vergonhoso, eu me arrependo. Se eu não sentir vergonha, irmão, daquilo que é vergonhoso, eu não vou me arrepender. Jamais eu vou me arrepender. Antes de eu me arrepender de qualquer prática vergonhosa, eu preciso que alguém me diga que aquilo ali é vergonhoso. Que alguém me pregue que aquilo ali é vergonhoso. Aí eu vou me envergonhar daquela vida que eu vivia, dessa prática que eu pratico, desse ato que eu cometo, que eu cometi. Aí eu vou me envergonhando, eu me entristeço. Me entristecendo, eu me arrependo. Me arrependendo, eu me converto, irmão. É o passo, é o caminho. Alguém precisa dizer que o vergonhoso é vergonhoso. Aí aquele que pratica, ele se envergonha porque alguém disse que aquele ato, aquela prática que ele vivencia no dia a dia, que ele pratica, é vergonhoso. Aí ele se entristece daquilo. Entristecendo, ele se arrepende. Arrependendo, ele se converte. Mas o que é que nós estamos pregando, irmão? Se as pessoas vêm para a igreja e continuam a mesma vida velha, os crentes que tinham deixado a vida velha e abraçaram uma nova vida em Jesus, viviam em novidade de vida em Jesus, voltaram à vida velha, às práticas de vida velha, cheios de vaidade, de mundanismo, de sensualismo, de carnalidade, tomando a forma do mundo, a forma mundana, a forma da atriz, do ator, do personagem, da personagem da mídia, das redes sociais, tomando a personalidade do famoso, negando a sua própria personalidade, o seu próprio parecer, negando o seu próprio ser. A pessoa nasce com os cabelos ruins, vai lá e faz o aplique de um cabelo liso, porque ela não está contente em nascer com os cabelos de tuinho, cabelo curto, aqueles cabelos que não crescem, senão para cima. Então ela vai lá e faz um aplique, passa uma prancha para alisar. São pessoas que não estão contentes consigo, não se aceitam, irmão. As pessoas se pintam, é para esconder a realidade do que elas são, é para negar o que elas são. Elas não conseguem se olhar no espelho, num rosto natural, em um corpo natural. Elas sentem que algo está faltando, então elas completam através da maquiagem, das pinturas, das tintas. Aí a sociedade olha e diz, você está linda. Só que é algo que tem que estar sempre retocando. Quando amanhece um dia e outro, tem que se retocar. Porque não é natural, não é da pessoa. É a igreja de hoje, irmão. É o que nós estamos vivenciando nas nossas igrejas. A perda da vergonha. Quando Deus colocou Adão no Éden, quando Deus colocou Adão no Éden, irmão, aonde nós lemos, irmãos, ambos estavam nus. Estavam nus. Eles estavam envoltos pela glória de Deus. O que os vestia
era a glória celestial. A luz de Deus estava envolto deles, de tal maneira que um olhava para o outro e não se envergonhava um do outro. É como que Adão olhava para Eva, Eva olhava para Adão, e eles não se viam nu, porque eles não sabiam o que era estar vestido. Quando não se sabe o que é estar vestido, se aceita o nudismo, se aceita estar nu, conforma-se com o estar nu, porque não conhece o que é vestir-se. Adão e Eva foram criados por Deus, então eles não conheciam o que era estar vestido. É como duas crianças, recém-nascidos até uma certa idade, que não sabem o que é estar nu, não sabem o que é se vestir. Se deixar ela vestida, ela sente-se bem. Se deixar ela nua dentro de casa, ela sente-se bem. Mas quando chega uma certa idade, a criança estando nua, quando chega alguém estranho, ela corre para dentro do quarto, com vergonha, porque ela percebeu que ela estava nua e chegou visita. Mas Adão e Eva, eles não conheciam o que é estar vestido, porque ele estava envolto pela glória de Deus. Então, irmãos, eles não sentiam vergonha um do outro. Eles não tinham vergonha, porque não havia em Eva o que envergonhar Adão. Não havia em Adão o que envergonhar a Eva. Eva não estava fazendo nada que envergonhasse a Adão. Adão não estava fazendo nada que envergonhasse a Eva. Então eles não tinham vergonha um do outro, mas viviam normalmente. Deus lhes visitava na virada do dia e eles não tinham vergonha de Deus, porque eles não sabiam o que é estar vestido. Eles se viam e para ele aquilo estava normal, era normal. Então Deus vinha conversar com Adão em cada dia, na virada do dia. Na passagem de um dia para o outro, Deus vinha conversar com Adão e com Eva. Talvez conversar sobre o dia e desejá-los que o próximo dia seja abençoado. Não sei qual era a conversa de Deus com Adão e Eva, mas a Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha falar com Adão e Eva. E eles, estando nu, não se envergonhavam de receber a Deus, da presença de Deus ali. Mas essa inocência foi maculada. Foi maculada. Quando o pecado entrou, pela desobediência de Adão, pois ele foi responsável, que caberia a ele cuidar da família, da casa. Ele foi responsabilizado. Deus chamou ele para conversar, haja visto Eva que comeu o fruto e deu para o marido. E ele também comeu, abrindo-se-lhe os olhos espirituais. Quando o pecado entrou no homem e na mulher, quando aquela luz, aquela glória de Deus que lhes envolvia, foi maculada pelo pecado de Adão, que aquela glória saiu deles.
Eles viram que estavam nus. Eles perceberam que precisavam se estar vestidos. Eles conheceram agora que eles tinham que estar vestidos e não nu. Abriu-se-lhe os olhos e eles conheceram que estavam nus. Até então eles não sabiam que estavam nus, porque eles não conheciam o que era estar vestido. Mas quando eles pecaram, e eles perceberam que estavam nus, tiveram vergonha um do outro. Até então eles não se envergonhavam um do outro. Eles não sentiam-se vergonha um do outro. Mas quando eles pecaram e a glória de Deus saiu, apareceu-lhe a nudez. Quem anda nu, seminu, quem anda mostrando a cavidade dos seus seios, quem anda mostrando a sua nudez, na descompostura das roupas, quem anda mostrando o seu corpo, é porque a glória de Deus já saiu dessas pessoas. Saiu-se a glória dessas pessoas, por isso elas andam desta forma, desta maneira, nua, seminua, mostrando as suas vergonhas. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles estavam vestidos pela glória de Deus, de tal maneira que eles não estavam nus. Mas quando a glória de Deus saiu de Adão e Eva, descobriu-se a sua nudez. Eles viram que estavam nus. Então, nu, seminu, mostrando as suas vergonhas, é sinal de pessoas que não têm a glória de Deus na vida. Não tem a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não tem, irmão. Porque o Espírito Santo, ele nos leva a sentir vergonha das coisas que são vergonhosas. E fazer aquilo que provoca a libido, a sexualidade do homem, ou da mulher em relação ao homem, isso é sinal, irmão, de quem não tem Jesus. Isso é sinal de quem não tem a glória do Espírito Santo na vida. Tem prazer de estar nu, de andar nu. Isso, irmão, é sinal de demônio. Lembram do endemoniado gadareno? Jesus disse que ele andava nu. E não se envergonhava de estar nu. Ali já é diferente de Adão. No caso do gadareno era demônio. Os demônios, uma vez que o diabo percebeu no Éden que Adão e Eva se envergonharam, quando Deus chamou, na viração do dia como antes, para uma conversa, e eles ouvindo a voz de Deus soar no jardim, percebendo eles que estavam nus,
Eles se envergonharam e se esconderam. O diabo, percebendo isso, ele vem despindo a mulher, o homem, cada dia que passa. No tamanho da roupa, na espessura do tecido, está cada dia mais fino, mais transparente, mostrando as vergonhas. Essa é a realidade. Vem se diminuindo a largura das roupas. Antigamente a mulher vestia roupas folgadas. Hoje as roupas é tudo arrochando, apertando, marcando tudo, marcando até a sua genitália. Em muitas mulheres se vê a genitália dela marcada pelas roupas. Porque estão diminuindo o comprimento das roupas, a espessura do tecido e a largura da roupa. O diabo tem trabalhado nesse sentido dentro das igrejas evangélicas. Há irmãs que ela não pode sentar, porque a sua roupa vai parar lá na coxa. Não pode ficar nem sentada, nem cruzar as pernas. O diabo tem trabalhado no meio evangélico, nesse sentido. Porque o diabo viu que o homem, a mulher, quando perceberam que estavam nus e ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Da presença de Deus. O diabo tem trabalhado para levar os crentes a andarem nu e seminu, a não terem vergonha de frequentar lugares e lá se despirem e ficarem seminus e divulgarem nas redes sociais. O diabo tem trabalhado. Adão sentiu vergonha ao ouvir a voz de Deus e perceber que estava nu. Os crentes hoje, eles não têm vergonha de vir à igreja com roupas indecentes. Adão e Eva tiveram temor ao ouvir a voz de Deus. Sentiram-se vergonha de estar na presença de Deus nus como eles estavam. E olha que o nu que nós falamos aqui de Adão e Eva não é o nu total. Porque quando Adão e Eva perceberam que estavam nus e sentiram vergonha um do outro, eles fizeram para si aventais. Eles fizeram para si aventais. Quando conheceram que estavam nus, eles foram lá e coseram, costuraram para si aventais, roupa. Mas quando Deus apareceu para eles, aquelas roupas que eles fizeram, eles sentiram que ainda os deixava nu. Não estava adequada para vir à presença de Deus, para estar na presença de Deus. De tal maneira que eles se esconderam. Os crentes hoje, eles vêm com a roupa que o ator, que a atriz, que o estilista mundano, homossexual, lésbica, fazem
põe no mercado, estimulando o seminudismo, estimulando o mostrar as suas vergonhas. E eles vêm à presença de Deus na igreja. Eles vêm para a presença de Deus e diz que Deus está lhes aceitando, que Deus lhes recebe, que Deus está se agradando dele e dela. Estão vestidos com aventais de Adão e não com as roupas que Deus preparou para nós vestirmos, que é a sua glória. É o diabo trabalhando dentro das igrejas evangélicas, nesse sentido. Mas andar nu, seminu, isso é uma ação do diabo na vida do homem e da mulher. O endemoniado gadareno andava nu, mesmo sabendo que estava nu. Adão não conhecia que estava nu. O endemoniado gadareno sabia que estava nu, mas ele andava nu. Ele andava nu. Adão, quando percebeu que estava nu, ele teve vergonha. O endemoniado gadareno não se envergonhava. Porque aquela mesma glória de Deus que cobria Adão e Eva, de maneira que eles, estando nu, não se envergonhavam, quando eles pecaram, essa mesma glória os denunciou de que eles estavam nu e que estar nu era coisa vergonhosa. Essa mesma glória de Deus os denunciou de que era vergonhoso estarem nu. E sentindo-se vergonha de um para com o outro, coseram aventais. Ouvindo a voz de Deus soar no jardim, os procurando, eles se esconderam, porque ainda se achava que estavam nu. Quem está endemoniado não tem vergonha de andar mostrando suas vergonhas. Não tem vergonha de expor seu corpo nas multidões, nas ruas, nas redes sociais. São pessoas que estão sob a ação de demônio ou estão possuídas. São duas ações. A possessão e a ação. Às vezes a pessoa não está possessa, mas está sob a ação externa do diabo, que leva ela ou ele a andar nu, seminu, a mostrar as suas vergonhas que deveriam estar cobertas, para não despertar desejos, interesses, para não levar as pessoas a cobiçá-las, a cobiçá-los, a pecar, sentir o desejo por ela ou por ele. A glória de Deus, ela nos veste, ela nos cobre, para não andarmos mostrando as nossas vergonhas. Mas quem está possesso por demônio, ou sob a ação de demônio, não se envergonha, não tem pudor, expõe-se liberalmente, vem às igrejas. E quem é homem de verdade e gosta de mulher, sente-se mal. Fazemos de tudo para não pecarmos, porque temos vergonha, porque ela mesmo não tem vergonha. Se tivesse, não vinha à casa de Deus desta forma. Já não basta andar na rua,
na escola, no trabalho, mas vir à casa de Deus é uma afronta muito grande à santidade da casa de Deus. Mas é o que estamos vivendo no dia a dia dentro das nossas igrejas. Perderam-se a vergonha. Mas a vergonha é um sentimento que Deus colocou no homem e na mulher. É o inibidor. É aquilo que nos inibe para não fazermos o que queremos, para não andar como gostaríamos de andar, para não fazer o que gostaríamos de fazer. Porque esse sentimento acaba nos envergonhando, nos mostrando que aquilo ali é vergonhoso. E temos um Deus que vê tudo. Mas esse sentimento, haja visto ter acabado de algumas pessoas não crentes, também está acabando de alguns crentes dentro das nossas igrejas evangélicas. Lamentavelmente. Por isso que Deus aconselhou a igreja de Laodiceia. Deus aconselhou a igreja de Laodiceia a que comprasse vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Nudez é algo vergonhoso. Estar nu é algo que dá vergonha. Expor o corpo, as partes do seu corpo, é algo vergonhoso para quem tem vergonha. E isso é para estar coberto. Isso é para estar vestido. Mas o mundo fala mais alto nos crentes na igreja. Pastores que não têm moral para pregar sobre isso, contra isso, porque suas mulheres, suas filhas, filhos não respaldam para isso. O medo da igreja julgá-los, dizendo quem é ele. Se ele não governa a própria casa, como quer ele governar a casa de Deus? Primeiramente, o presbítero tem que governar a sua própria casa, trazendo seus filhos, esposa, sob sujeição da palavra de Deus. Pois como estes quererão governar a casa de Deus se não governa a sua própria casa? É o que está acontecendo hoje com os pastores. Eles não têm moral para falar contra as coisas mundanas, por isso que eles não falam e nem admitem que alguém suba no altar com uma oportunidade que ele dá para falar contra isso. Ele impõe regra na igreja humana, do homem, limites. Como pregar, o que tem que pregar, o que você deve falar no altar, porque eles têm medo de que o pregador, de que quem sobe no altar toque em alguma parte pregando que comprometa a sua mulher e seus filhos. É lamentável, irmão, mas é a realidade. Estamos vivendo isso nas nossas igrejas evangélicas, irmão. E nisso o pecado superabunda dentro das igrejas. Não se disciplina mais. Não se disciplina. O pecado fica camuflado, incubado nas nossas igrejas. Os cultos ficam pesados, não há visão, revelação, não há batismo, não há salvação. Quando alguém levanta a mão é porque sabe que a igreja oferece diversões, cinema, retiros com piscinas, com jogo. As mesmas práticas que o mundo oferece, a igreja está oferecendo. Por isso que as pessoas vêm para a igreja e aceitam a Jesus. É lamentável, irmão, mas é a realidade que estamos vivendo nas nossas igrejas. Perderam a vergonha, e quando se perde a vergonha, irmão, a coisa fica feia.
a coisa fica seríssima. Um homem sem vergonha, uma mulher sem vergonha, o negócio fica feio. Não há limite para ela ou para ele no que fazer, no que falar, como vestir. Não há limite, irmão. Porque o seu sentimento inibidor já não existe mais. Ô, irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, mas que nós possamos acatar o conselho de Deus e comprar vestidos brancos para que nos vistamos e não apareça a vergonha da nossa nudez. Vergonha da nudez. E o que se divulga hoje, irmão, o que se prega hoje na mídia, nas redes sociais, as partes da vergonha, as partes da nudez que hoje se divulga e se mostra livremente, até dentro das igrejas, é as nádegas e os seios e a genitália. As pessoas estão idolatrando as nádegas, a genitália e os seus seios. A pessoa veste uma blusa, ela dobra a blusa atrás para mostrar as nádegas. Outras tira a presilha dos cabelos e prende a blusa na frente para mostrar sua genitália, marcando pela roupa apertada. Outras usam decote mostrando todas a mama. São as três partes vergonhosas da nudez da mulher que tem sido explorada nesses últimos dias. As nádegas, a genitália e os seios. Roupas tão colando, tão apertada, que marca, irmão. A gente vê perfeitamente e elas fazem de tudo para descobrir. Não se veste uma blusa solta sobre o corpo, não. A blusa ela é enrolada atrás e presa por uma presilha de cabelo. Solta o cabelo e pega a presilha e prende a blusa para mostrar a sua frente, a sua genitália. Você vê isso no dia a dia e até crente. Ô, irmãos, nudez é para estar coberta, porque ela causa vergonha. Ela é coisa vergonhosa, estar nu é coisa vergonhosa. Adão e Eva, quando viram que estavam nus, sentiram vergonha. O endemoniado gadareno, vendo que estava nu, ele não tinha vergonha, porque ele estava possesso por demônios. Então andar nu, estar nu, praticar o nudismo, o seminudismo, é coisa de quem está endemoniado, irmão. Quem tem vergonha é inibido em fazer essas coisas. É lamentável. É lamentável. E as roupas que se usa hoje, irmão, é tudo colando, ninguém quer usar roupa folgada. Nesse liberalismo, nessa vista grossa que se faz com os crentes no uso da calça, nós vemos os crentes, irmão, incitando, provocando, despertando a libido dos homens, o desejo, crentes que faz os homens pecar lhe desejando. Você vai pagar, minha irmã. Tu vai pagar, crente. Não pensa que com esse sentimento carnal dentro de ti, esse desejo de ser atraente, de atrair para ti os desejos dos homens, tu vais para o inferno se tu não te arrepender e não te converteres. Mas é o que a mídia prega, é o que a sociedade prega.
É o que os crentes acata, abraça, porque querem ser atraentes, querem ser desejadas, cobiçadas, para se sentirem bem, bonitas. Isso é demônio, irmã. Isso é demônio, meu irmão. Mas, lamentavelmente, irmão, esse sentimento de vergonha tem esvaído e está se esvaindo de muitos crentes que, quando aceitaram a Jesus e tinham perdido esse sentimento, recobraram de volta, praticaram, usaram, pregaram, mas hoje voltaram a ser sem vergonhas. Não tem vergonha dentro de si. Fazem o que lhe dá na teia. É lamentável, mas é o que nós estamos vivendo. Mas vamos acatar o conselho de Deus e vamos comprar vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde. Mas é verdade, irmão. E eu sei que você sabe que é verdade. Esse sentimento de vergonha que a glória de Deus revelou em Adão e Eva, de que eles estavam nus. E que eles sentiram vergonha, tem se acabado dos crentes. Muitas pessoas que, quando não eram crentes, irmão, não tinha receio em tirar a roupa, em frequentar ambientes hostis. E hoje, como crente, passaram a ter vergonha, mas agora perderam novamente a vergonha, voltaram à vida velha. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos dê da sua graça para que não perdamos a vergonha e não venhamos a aparecer diante de Deus como que se fosse aparecer diante de um homem. Mas que tenhamos temor e sejamos como o endemoniado gadareno, que quando Jesus repreendeu os demônios, a legião dele, diz a Bíblia que logo ele se vestiu. E estava vestido decentemente. Vestir-se cobrindo a vergonha, vestir-se não mostrando as vergonhas, é sinal de quem aceitou a Jesus, de quem Jesus libertou. O endemoniado gadareno, que andava nu e não tinha vergonha, porque estava possesso por demônio. Quando Jesus expulsou os demônios dele e o libertou, logo a primeira coisa que ele fez foi se vestir para estar na presença de Deus. Os crentes estão se despindo. Quando aceitaram a Jesus, a primeira coisa que fez foi se vestir. Tiraram as calças. Não usavam mais calça. Não usavam mais roupas indecentes. Sentiam vergonha ao lembrar, ao ver fotos da maneira como se vestia antes de ser crente. Hoje, irmãos, precisamos voltar
a sentir vergonha de estarmos nus na presença de Deus e nos vestirmos decentemente para estar na sua presença. Somos crentes, temos que estar vestido decentemente na escola, no serviço, na rua, na igreja. Aonde estivermos, temos que estar vestido decentemente para não despertar o desejo, levando as pessoas a pecar por cobiça. Pois se Jesus vier, tu não sobe. Não te engane. Não penses que o fato de tu estar numa igreja, do teu nome estar rolado no livro de membro desta igreja, vai te garantir a salvação. Não te engane com isso. Mas te arrepende, te converte. Te envergonha das práticas vergonhosas que tu tens praticado, expondo tuas vergonhas, e volta ao primeiro amor. E te apresenta a Jesus vestido, vestida decentemente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus nos dê do seu amor, da sua graça, para continuar velando por esse sentimento inibidor, para continuarmos a sermos pessoas vergonhosas por aquilo que causa vergonha ao nosso semelhante e ao nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.